vão poder, assim que acabar, vocês depois ficam convidados a visitar lá a Toilette, ver a livraria. São livros bons, livros que não tem aqui, então são livros de editora que eles trazem. E que ele vai falar aqui sobre o tema Enxergar é o Bastante. E a palavra está com Pedro. Valeu, Charles. Obrigado, cara. Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Pedro, né? Como já foi apresentado. Oi, gente. Sou membro da Igreja Batista de Filadélfia, lá no Luciano Cavalcante. Eu estou entre os batistas, meus irmãos. Né? Gente, muito bom estar aqui. Richardson me chamou para falar sobre um tema interessante. Então hoje vai ser um pouco diferente, certo? Eu costumo pregar com o texto e aí explicando o texto, versículo a versículo, né? A gente chama de pregação expositiva. Como hoje é uma palestra e tem um tema, então eu não vou fazer assim, né? A gente vai falar aqui sobre o tema e ver algumas passagens bíblicas sobre esse tema e também o que alguns pensadores cristãos, pastores, teólogos falam a respeito desse tema, né? Eu vou orar e a gente vai começar, certo? Antes de orar, se vocês quiserem já deixar a Bíblia aí aberta em João 9, eu vou dar uma pequena introdução sobre esse texto, porque é o texto base do tema, né? Enxergar é o bastante, aquele texto do cego que foi curado por Jesus. Tá? Então, João 9 aí, para a gente ler. Vamos orar, gente? Amém, né? Vamos lá. Senhor, muito obrigado por essa manhã que nós pausamos na Tua presença para ouvir a Tua palavra, Senhor, para louvar o Teu nome. E a minha oração, Deus, é que o Teu Espírito Santo seja soberano sobre esse momento, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que a palavra entre, Senhor, penetre, Senhor, e mude aquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor aqui seja glorificado, Deus, e que o Senhor nos ajude a entender que a mente, Senhor, que o intelecto, que o conhecimento tem papel fundamental na nossa fé, Senhor. Que nós cremos em algo que nós conhecemos e podemos nos aprofundar, Senhor, nas riquezas do conhecimento de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Gente, em João 9, nós temos aquela cura conhecida de um cego de nascença, que vê Jesus passando por ali e clama para ser curado. E Jesus faz aquele ritualzinho, né? Junta a lama no chão, cospe, coloca no olho dele. Vai te lavar no tanque de Siloé e você verá. E o cego obedece, vai lá. E quando volta, depois de lavar o olho, ele já está vendo. E Jesus parece que ali ele saiu de cena, né? E quem entrou? Alguns amigos, pessoas da rua que conheciam o cego e os fariseus e mestres da lei. E começam a interrogar a esse homem aí em João 9 sobre o que foi que aconteceu, como ele era cego e agora vê, né? E as pessoas começam: como foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E qual é a resposta famosa dele? Eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo, né? Então, muita gente, e acredito que todos nós, em alguma etapa da vida, usamos essa história e essa resposta para dizer que saber como Jesus fez alguma coisa não é tão importante. O importante é que eu era cego e agora eu vejo. O importante é que eu era perdido e agora fui achado. E se eu fui salvo, não interessa mais nada. Jesus já me salvou, eu não preciso conhecê-lo, não preciso gastar o meu tempo nisso, eu não preciso me aprofundar nas Escrituras, eu não preciso mais de conhecimento e usar a minha mente para conhecer a Deus, para conhecer a vontade de Deus e para adorar a Deus através da minha intelectualidade. Então nós vamos falar sobre isso hoje e sobre como nossa mente é preciosa para o Evangelho e para a nossa fé. Então nosso tema é enxergar o bastante, uma análise e refutação do anti-intelectualismo na igreja brasileira. Não se assustem aí com o nome, certo? Porque os autores definem assim, eu botei assim também. Então, gente, a gente vai responder uma pergunta. O conhecimento, o intelectualismo ou a busca por saber afastam o homem de Deus e da simplicidade do Evangelho?
Será que quanto mais eu conheço, mais eu me afasto? Ou quanto mais eu estudo, mais eu me afasto de Deus e da simplicidade do que é viver o Evangelho, a fé cristã, a palavra de Deus, os ensinos de Jesus? Isso tem sido bastante perguntado e isso tem sido bastante respondido. Como sim, nós nos afastamos quando conhecemos mais a Deus. Quando resolvemos estudar a palavra, ou quando resolvemos estudar teologia, ou doutrina bíblica, ou qualquer coisa desse tipo. Certo? E esse não é um problema novo, gente. E é aqui que eu começo a racionalizar junto com vocês. Tem um pastor chamado John Stott, que ele escreveu um livro muito interessante, pequeno, 42 páginas ou 43, chamado Crer Também é Pensar. E esse livro foi traduzido para o português em 1994. Então nós temos aí no mínimo 20 anos que John Stott escreveu esse livro e que esse já era um problema daquela época. E nós vamos ver que também é um problema bem mais antigo do que 1994. Ele já estava percebendo que os cristãos estavam se desviando para um caminho de eu não preciso pensar, eu não preciso usar a minha mente, eu não preciso estudar a palavra de Deus, porque eu era cego e agora vejo, é isso o que importa. E ele diz que esse fenômeno surge, gente, por 3 fatores. E esses 3 fatores são muito aplicáveis à nossa cultura brasileira, nordestina, mas no Brasil inteiro também. Mas aqui no Nordeste a gente percebe isso ainda mais. E o John Stott vai falar que 3 aspectos culturais que levam a nossa mente para longe de Deus. Que são o ritualismo católico, o assistencialismo social e o experiencialismo místico. E aqui a gente associa mais com a prática pentecostal. Mas não generalizando, mas isso já é mais visto entre os pentecostais. Ele vai dizer assim, gente. Tem a frase aí no slide. Estas 3 ênfases, a de muitos católicos no ritual, a de radicais na ação social e a de alguns pentecostais na experiência, são até certo ponto sintomas de uma só doença, o anti-intelectualismo. São válvulas de escape para fugir à responsabilidade dada por Deus do uso cristão das nossas mentes. O Stott aí está afirmando que existe uma responsabilidade dada por Deus para que nós usemos as nossas mentes da melhor maneira possível para conhecê-lo, para adorá-lo e para fazer conhecido o nome do Senhor entre as nações. Ele define esse problema, gente, como a miséria do cristianismo de mente vazia. A gente costuma dizer mente vazia é a oficina do diabo. A gente usa isso para quando o cara está sem nada para fazer, parado, com a mente desocupada. Mas uma mente vazia também é uma mente sem conhecimento de Deus. Uma mente vazia é uma mente que só se enche de conhecimento mundano. E ela também é a oficina do diabo. Aliás, é mais a oficina do diabo do que uma mente que está simplesmente parada sem fazer algo físico. Uma mente que não se exercita na palavra do Senhor é uma mente vazia. Ele chama disso de miséria do cristianismo. E esse pensamento, anti-estudo, anti-intelectualidade tem tomado as nossas igrejas por causa desses 3 pontos. E aqui eu quero rapidamente falar sobre esses 3, mas com um foco, gente, no ritualismo católico. Certo? Então, na Idade Média, quando a igreja medieval era o poder máximo que existia na Europa, aquela era foi conhecida como qual, gente? Idade das Trevas, né? Por quê? Porque se negou o conhecimento. Porque se negou o pensamento intelectual, né? Não é de se espantar que o movimento iluminista tenha se revoltado contra essa idade. Contra essa tal era das trevas. Porque a mente humana ficou presa, gente, pela religiosidade, pelo ritualismo da igreja medieval romana. O clero tinha acesso à palavra. E ela era restringida do povo, porque só a Igreja Católica poderia interpretá-la, ensiná-la, ler, aprender e pensar sobre ela. O povo recebia. O povo precisava ouvir e obedecer cegamente. Eram cegos, literalmente, né? Gente, o Concílio de Trento, que foi um concílio
da Reforma Católica, da Contra-Reforma Católica contra os protestantes, eles fizeram um documento chamado Concílio de Trento, né? E numa reunião do Concílio de Trento, e eles afirmam o seguinte, né? Preste atenção. Esse concílio decreta também com a finalidade de conter os ingênuos insolentes. E preste atenção, tem aí? Vocês lerem junto comigo. Conter os ingênuos insolentes, que ninguém, confiando em sua própria sabedoria, se atreva a interpretar a Sagrada Escritura em coisas pertencentes à fé e aos costumes que visam a propagação de doutrinas cristãs, violando a Sagrada Escritura para apoiar suas opiniões contra o sentido que lhe foi dado pela Santa Amada Igreja Católica, a qual é de exclusividade determinar o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Letras, nem tampouco contra o unânime consentimento dos santos padres, ainda que em nenhum tempo se venham dar ao conhecimento estas interpretações. Olha aí, gente. Trento ainda, gente, é um documento da Igreja Católica que é seguido, certo? Isso aqui não acabou lá atrás, não. Algumas coisas mudaram, mas o Vaticano ele só tem mais 2 grandes concílios desses que acrescentaram algumas poucas coisas e retiraram, mas Trento ainda é a base da Igreja Romana. Isso aqui ainda funciona hoje em dia. Ou seja, os ingênuos e solentes, os que estão sentados nos bancos, não têm autoridade para pensar sobre as Escrituras, nem interpretá-la, porque isso é de exclusividade da Igreja Romana. E olha o final, gente. Eles precisam concordar, eles não podem ir contra o consentimento dos santos padres, nem que eles em nenhum tempo venham dar conhecimento dessas interpretações ou explicações. Falou, tem que obedecer. O intelecto humano do fiel, da ovelha, é deixado de lado. E nós vemos isso ainda hoje no meio católico e no meio protestante, para nossa tristeza. É notório que essa realidade tenha mudado um pouco, né? Até a própria reação do iluminismo, a Igreja Católica não poderia ficar da mesma forma, mas essa ainda é a prática. Eu sento no banco, escuto aquilo que o presbítero, que o padre, que o bispo tem a falar, não penso, não levo para casa, aconteceu ali e acabou, eu concordo com todos aqueles rituais. Gente, a comodidade e a preguiça estão instaladas nos bancos romanos e nos bancos protestantes, por essa cultura. Existe um pastor, e teólogo muito conhecido no Brasil, chamado Augusto Nicodemos, e ele escreveu um livro sensacional de uma análise sobre a igreja brasileira. O nome do livro é O que estão fazendo com a igreja. E no 2º capítulo desse livro, gente, o título do capítulo é A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros. Preste atenção, a alma católica dos evangélicos brasileiros. Gente, infelizmente, essa análise do Nicodemos é cirúrgica. Nós protestantes, nós evangélicos, batistas, qualquer que seja a denominação, temos uma alma católica, cultural, que veio dos nossos pais e da cultura do nosso país. E aí ele cita 5 pontos aqui de mostrar por que a igreja protestante tem essa alma católica, certo? Essas coisas, gente, a gente percebe mais visivelmente entre o movimento neopentecostal, mas ela está em todos os lugares, em menor escala ou em maior escala. Aí o Nicodemos cita, primeiro, o gosto por bispos e apóstolos, por uma figura central, totalmente autoritativa, que fala e você não pode tocar no ungido, que fala e você não pode interpretar diferente, ou pensar, ou ter uma conversa de, será que isso está certo? E aí, pastor, é por aí mesmo? Eu estou com uma dúvida aqui. Muitas vezes a gente idolatra o homem que vem aqui à frente. Isso traz ao 2º ponto, a ideia de que pastores são mediadores entre Deus e os homens, como o Papa é. Nós temos essa semelhança, É o pastor que tem que orar por mim, é o pastor que tem que ir na minha casa, se eu estou doente, é o pastor que tem que vir orar, se tem um aniversário, é o pastor que tem que orar. Qualquer coisa na igreja tem que fazer é o pastor, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. O pastor não pode pecar, não pode ser grosseiro alguma vez, porque ele é santo, é o santo padre, o santo bispo. A gente vai matando os nossos pastores pensando que eles são nossos mediadores entre Deus e o homem.
terceiro ponto é o misticismo supersticioso no apego a objetos sagrados. É a toalha ungida, o copo d'água, né? Às vezes a gente se apega também a outras coisas da nossa própria igreja, né? Como se o local aqui fosse sagrado, só sobe o levita que foi consagrado e várias dessas outras coisas. A separação entre o sagrado e o profano, né? Meu trabalho ele é profano, eu não trabalho na igreja, então não é sagrado. Sagrado é só o que eu faço na igreja. O meu estudo aqui, eu não estudo teologia, não faço seminário, então o meu estudo é profano, é secular. A gente tem essa separação do que a gente faz de sagrado e secular. No protestantismo não há isso, gente, não existe isso, né? E o quinto ponto, somente pecados sexuais são realmente graves. Esse aqui é da nossa igreja, acho que todo mundo aqui sabe, pai, isso aqui é a cara da minha igreja. Acho que todo mundo pode falar isso na sua igreja. Só pecados sexuais são realmente graves. Os outros são tratados, deixa aí, o cara tá mentindo, deixa mentir. O cara tá roubando, deixa roubar. O cara tá só defraudando as irmãs, deixa defraudar. Mas, pai, se fez sexo antes do casamento, então exclui o cara aí, dá uma pisa nele, e não vai dar certo não, né? Mas todos os pecados devem ser tratados de maneira disciplinar, né? Mas a gente traz essa alma também. E Augusto Nicodemos vai dizer na página 31 desse livrinho o seguinte: a autoridade e mediação dos bispos e apóstolos, o uso de objetos ungidos como pontos onde a fé se apoia, a ênfase em determinados pecados em detrimento de outros igualmente condenados na Bíblia, serviram para enfraquecer a autoridade das Escrituras dentro do evangelicalismo. Assim, o catolicismo preparou os evangélicos para aceitarem outra fonte de autoridade além da Bíblia. Nesse contexto, a tarefa dos liberais de desacreditá-la sutilmente com a infalível e autoritativa palavra inspirada de Deus tornou-se mais fácil, relativizando o seu sentido e expurgando-a de seu caráter normativo. O que o Nicodemos está falando aqui? Quando a gente pega toda essa alma católica que nós evangélicos temos, nós colocamos a autoridade das Escrituras em outras coisas. É no apóstolo, que tem a revelação do alto e diz, contrário à Bíblia, mas nós acreditamos. É do pastor, que é mediador, é do objeto sagrado. Então, todas essas coisas tomam da palavra de Deus o seu sentido de sola escritura, de que só ela, somente a Escritura é a revelação do Senhor, né? E aí a tarefa do liberal, daquele que não acredita que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, autoritativa para todas as coisas, é mais fácil, né? Porque ele começa a relativizar a autoridade da Bíblia nesse contexto católico das nossas almas. Então, se a mente já era preguiçosa graças a essa alma católica, agora ela também se torna duvidosa com esse pano de fundo liberal que nós temos no país, né? De não ter mais tanta certeza assim se a Bíblia realmente é a palavra de Deus inspirada em todas as coisas e que não há erros nem esse tipo de interpretações visionais e duvidosas, né? Então, o catolicismo, essa alma católica que nós temos, ela atrai o liberalismo teológico e doutrinário, né? Quer dizer, a Bíblia não é esses balai todo que vocês pensam que ela é. Gente, a gente fala muito de católico e do pentecostal, mas a alma católica está entre nós também. Principalmente nos retiros de carnaval, de acampamento de igreja. Dá um exemplo. Todo retiro que eu fui é assim, certo, gente? Se acontecer aqui, acontece toda a igreja. Estou falando, inclusive, das que eu já fui, né? Sempre tem um momento de reconciliação no acampamento de carnaval. Ou de apelo para que as pessoas entreguem a vida a Jesus. E sempre tem aqueles que todo momento de reconciliação estão se reconciliando com Deus. Se você fizer um momento de reconciliação no carnaval, na Páscoa, nas férias, no Natal, ele vai estar lá em todos, se reconciliando com Deus. Isso é uma alma católica, gente. Isso é um pensamento católico. Isso é o pensamento de ir à missa, né? Pedir perdão. E a missa é uma representação do sacrifício de Cristo. Toda vida que tem uma missa acontecendo, Jesus está morrendo, né? Lá para perdoar os nossos pecados. Então a pessoa vai lá, é perdoada e vai para a sua vida normal e continua fazendo as mesmas coisas. É a mesma ideia também de ir ao confessionário. A gente se reúne em pequenos grupos, passa a semana pecando, vai no pequeno grupo, conta todos os pecados que aconteceu. Aí liberou os pecados para a galera, beleza, valeu, cara. Aí minha mente foi limpa, minha consciência
limpou, né? E aí eu volto para a semana para pecar as mesmas coisas. E vou num pequeno grupo de novo no sábado para dizer as mesmas coisas que eu fiz. Eu estou indo ao confessionário católico, gente. Isso não é cristianismo, isso não é protestantismo. Isso é uma alma católica que ainda está em nós, né? Se eu fui salvo, gente, não preciso ficar sendo salvo todo tempo. Tá? Eu não perdi a minha salvação não, quando eu pequei e tal. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente não pode continuar com essa alma católica, ela traz outras coisas. Outra coisa que ela traz é o assistencialismo social, um dos pontos de John Stott. Nós caminhamos pelo foco católico, de caridade, de assistencialismo, de boas obras, de penitência, nós vamos cair numa igreja que é uma ONG, não uma igreja. Nós vamos cair numa igreja que se apoia na assistência social como sua missão principal. E isso tem afastado, principalmente os nossos jovens, da palavra de Deus, do estudo sério, do aprofundamento. Gente, não existe um pecado em fazer ajuda social, ação social. Eu acredito que todos nós aqui fazemos. Paulo deu recomendações para que as igrejas a quem escrevia fizessem, né? Cuide dos órfãos e da viúva, dos pobres, dos estrangeiros. Calvino, quando chegou em Genebra, envolveu a igreja de Genebra com toda a sociedade de Genebra para que a cidade fosse mudada, e ela foi mudada, né? Para ajudar os pobres, para acabar com a prostituição, para acabar com a criminalidade. Então, a igreja se envolve com o mundo social, mas isso não pode ser o apoio da igreja. Isso não pode ser a missão principal da igreja. Não é comum, quer dizer, não é difícil hoje, é bem comum nós escutarmos frases do tipo: é bem mais importante fazer do que conhecer, né? Então, às vezes as pessoas que gastam mais tempo estudando, pensando, preparando pregações, mensagens, lendo, elas são desprezadas por aquele que está indo nas ruas ou fazendo algo do tipo, né? Então nós precisamos ter cuidado com isso, gente. Isso tem afastado principalmente nós jovens do uso da nossa mente de forma correta, de forma profunda, né? Igrejas têm gastado mais tempo em dar comida física aos bodes do que alimentar espiritualmente as ovelhas, né? Nós gastamos mais tempo dando comida na rua para aqueles que não são nossos irmãos do que alimentando espiritualmente as ovelhas de Jesus, né? Nenhum dos dois está errado, mas existe uma preeminência em alimentar as ovelhas de Jesus, né? Em alimentar aquelas pessoas para que elas se tornem também ovelhas, né? E só comida, só boas ações não fazem isso. Mas por que, gente, isso está tão entre nós? Porque é mais fácil e mais cômodo. Lava-jato, a nossa consciência funciona mais rápido quando a gente sai de um canto, dá algo a alguém e volta, sem precisar explicar, sem precisar anunciar o evangelho, sem precisar conhecer para explicar. Então, quando eu vou, dou e volto, a minha consciência já está limpa, eu já fiz aquilo que eu deveria fazer. Mas não foi só para isso que Jesus nos chamou para fazer, né? Então, na busca de limpar a consciência, a gente tem entrado nessas coisas, porque ler, estudar, meditar toma tempo, é cansativo, dá trabalho. Quando muitas vezes ir ali na esquina com o grupo da igreja, passar 1 hora e voltar é muito mais fácil. E aí nós vamos para o terceiro ponto, gente, que é o misticismo, né, do experiencialismo. O que é isso? Quando o conhecimento de Deus, da revelação de Deus, está colocado não na Bíblia, em primeiro lugar, mas nas experiências milagrosas, visões, êxtases que eu tenho. Também não é difícil você ouvir o seguinte, e essa aqui eu já ouvi várias vezes: Pedro, você conhece muito a Bíblia, muito mais do que eu, a pessoa diz, mas você não conhece a Deus como eu conheço. É sem sentido, gente, essa frase. Se ele estivesse dizendo a um descrente, faria sentido. Mas se ele estiver dizendo a um irmão que ele considera que é crente, considera que é um crente de verdade, que busca o conhecimento mesmo, é uma frase totalmente sem sentido. Se você pegar 2 pessoas verdadeiramente convertidas, que estão na igreja de modo santo, e uma sabe mais da Bíblia do que a outra, a que sabe mais, conhece mais a Deus, gente. Certo?
Porque só existe uma revelação e é a palavra. A outra pessoa pode ter mais santidade, várias coisas, mas a gente não pode ficar dizendo isso, é perigoso, certo? E se aquela pessoa que conhece mais a Bíblia tem uma vida menos santa do que aquela que não conhece tanto, aí sim algo errado está acontecendo com ela, porque o conhecimento tem que nos levar à santidade. É o momento de conversar e admoestar, mas não de ficar, olha lá, conhece a Bíblia, mas não faz nada, eu conheço muito mais, desprezar, o cara só tem conhecimento. Não. A gente rapidamente julga as pessoas que estão se dedicando mais ao pensar, né? Mas nós temos que cuidar delas também. Então esse é um papo perigoso, gente, certo? O que acontece hoje? Nós atribuímos que o Espírito Santo continua revelando coisas e muitas vezes contrário ao que a Bíblia diz por essas experiências. Então nós, ao atribuirmos tudo isso ao Espírito Santo, né, nós erramos ao separar o Espírito da palavra, como se ele pudesse agir contradizendo a própria palavra que ele mesmo inspirou. Isso não é possível, gente. Não é possível, certo? O Espírito Santo, ele age dentro da Bíblia. Ele não faz nada de diferente que haja aqui escrito, né? Então, toda vida que você, gente, alguém vier para você e falar assim, Fulaninho, Deus me disse. Aí você pergunta onde? Me disse aqui. Esqueça, certo? Se não for na Bíblia, esqueça. Toda vida que alguém, irmão, eu tenho uma profecia aqui, Deus me revelou. Aonde? Não, me revelou aqui. Esqueça. Esqueça. Dê valor ao que está escrito na palavra. Só na palavra. Amém, gente? Eu quero mostrar agora uns gráficos, depois de ter dado esse diagnóstico aqui que o John Stott deu, né, como isso é real no nosso meio hoje. Certo? No ano passado, um ministério cristão, muito sério, encomendou uma pesquisa para ser feita entre os evangélicos nos Estados Unidos. E a gente pode comparar os Estados Unidos com aqui, gente, é muito parecido. Né? Então, olha só esse primeiro resultado. Deus, o Pai, é mais divino do que Jesus? Isso é errado, certo, gente? Deus, o Pai, não é mais divino do que Jesus. Mas 31% dos evangélicos concordam que Deus, o Pai, é mais Deus do que Deus, o Filho. Isso é uma heresia contra a Trindade, gente. Jesus foi a primeira criação de Deus. Olha aí, gente. Jesus é uma criatura de Deus, é o que a pergunta diz. Não é Deus, é uma criatura. 27% dos evangélicos concordam. Fruto de quê, gente? De um afastamento do estudo da Escritura. Talvez estejam perdendo tempo com as visões e experiências, talvez estejam perdendo tempo dando comida aos pobres e nesse ritualismo católico, né? Vamos lá para a próxima. O Espírito Santo é uma força, não é uma pessoa. Isso é claro biblicamente, gente. Olha aí, ó. Mais da metade dos evangélicos concordam que o Espírito Santo é só uma força, como Star Wars, né? Se ele fosse a força. O Espírito Santo é menos divino que Deus Pai e Jesus. Aquele mesmo erro lá da primeira pergunta. 18% acreditam que o Espírito Santo é menos divino do que o Pai de Jesus. Vamos para outra ali, ó. As pessoas primeiro buscam a Deus, então Ele responde com sua graça. 71% acreditam nisso. Esse aqui é uma polêmica, né, gente? Tem duas visões sobre isso. Então não é tão ruim assim. Mas olha os outros dois. As pessoas devem contribuir com seu esforço para serem salvas. Salvação pelas obras humanas. 56% dos evangélicos creem nisso. E, olha o último. Deus me ama por causa das coisas boas que eu fiz e faço. Isso é um absurdo, gente. Mas 18% acreditam nisso. 18% parece pouco, mas peguem 18% de um país que é quase todo dito evangélico, né, protestante. É muita gente, gente. Muito. No Brasil não seria muito diferente. No Brasil, essas respostas poderiam ser piores. Porque dos Estados Unidos vem muita coisa ruim, mas é de lá que também vem muita coisa boa. Aqui no Brasil só cresce, só
expande coisa ruim, gente, é impressionante, né? Mas alguns homens têm mudado isso. Então, isso não é uma mentirazinha, isso não é um problema que a gente vem aqui, faz a tempestade no copo d'água, isso é sério. A nossa igreja às vezes propaga heresias e nem sabe. A galera, o pastor prega alguma coisa errada, e o cara que está no banco nem sabe, nem pode dizer nada. A gente escuta um vídeo na internet e não tem consciência de dizer isso não é certo, isso aqui que é o certo, isso aqui está meio duvidoso, porque nós não conhecemos a palavra e temos desprezado esses assuntos. E aí, gente, nesse cenário surgem dois argumentos principais. O primeiro deles é o seguinte: o cristianismo se baseia em fatos, não em doutrinas. Deixa eu explicar, né? Isso é uma meia-verdade, gente, certo? Deixa eu ver aqui. Tá vendo esse buraco, gente? Um desses buracos aqui, pro ar entrar, pro vento entrar, ele é um buraco, certo? Né? Bora pensar, é um buraco. Se eu tapar só metade dele, ele vai virar o quê? Vai continuar sendo um buraco. E com um buraco menor, né? Mas é um buraco ainda. Do mesmo jeito é com a verdade, ou com a mentira. Se aquilo ali for uma mentira, e eu cobrir metade da mentira com uma verdade, ela continua sendo o quê? Uma mentira, né? Meia verdade são mentiras. Quando a gente diz que o cristianismo é baseado em fatos, não em doutrinas, isso é uma meia-verdade, que é uma grande mentira e continua sendo mentira. Deixa eu explicar, gente. Qual é o fundo de verdade que tem aqui? Nós fomos salvos porque Jesus morreu por nós, pelo fato histórico de Jesus ter morrido por nós, certo? Não foi porque eu entendi a morte de Jesus. Só isso. Se eu tivesse só entendido e nem tivesse acontecido o fato, não dava certo, né? Eu ia crer num mito, eu ia entender um mito, mas como não aconteceu, como não foi um fato, não ia ser salvo. Então nós fomos salvos por um fato que aconteceu, né? Se eu disser Jesus morreu, isso é um fato. Mas se eu disser Jesus morreu por nós, isso é um fato e uma doutrina. Várias pessoas morreram, gente. Maomé morreu, certo? A mãe de Jesus morreu. Por que nós protestantes não dizemos que nós fomos salvos pela morte de Maria? Ela também morreu. Porque existe uma doutrina que só Jesus é o nosso Salvador. Então, quando nós dizemos que Jesus morreu por nós, existe um fato e existe uma doutrina aqui. O cristianismo não pode separar essas coisas. Quando eu vou dizendo que minha fé se baseia em fatos, minha fé se baseia em fatos, eu não quero saber a doutrina, não preciso saber explicá-la, não preciso saber entendê-la, nós abrimos as portas para as heresias, né? A doutrina não salva, mas pode tornar o homem sábio para a salvação. Doutrina sem fato é mito, e fato sem doutrina é mera história. Então, toda vida, gente, que surgiu esse argumento, isso é uma meia-verdade, né? E junto com esse argumento, gente, o pessoal levanta dois fatos aqui, certo? E eu poderia levantar vários fatos, gente, mas pelo tempo, né, a gente não pode ficar discutindo a Bíblia todinha, né? Porque essa tarefa também que a gente leva para casa. Mas esses dois aqui são principais assim, nesse pensamento. Argumentos contra o anti-intelectualismo. Fatos bíblicos contra o anti-intelectualismo. O primeiro deles, gente. Jesus escolheu seus apóstolos pelo critério do pouco conhecimento. Já pararam para pensar nisso? Jesus escolheu homens simples, pescadores, trabalhadores, né? Um coletor de impostos, para ser apóstolo, para serem apóstolos. Por que ele não escolheu entre os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, aqueles judeus que ocupavam os cargos máximos de justiça e de conhecimento? Por que ele foi lá para os homens mais simples, né? Esse é um argumento que é dado contra o conhecimento de Deus, o conhecimento intelectual de Deus. Porque Jesus não escolheu os que conheciam, Jesus não escolheu, né, os maiorais. Então nós não devemos buscar isso, porque senão Jesus não vai nos escolher. Primeiro ponto aqui, gente, como é que a gente derruba esse argumento aí? Uma pessoa simples não quer dizer uma pessoa ignorante. Simples não é sinônimo de burro. Simples não é sinônimo de iletrado, analfabeto. Primeiro ponto, gente, os apóstolos eram judeus. A gente tem que analisar todos os fatos. Isso significa que nenhum deles era ignorante
a respeito das escrituras que existiam na época, que eram o Antigo Testamento. A lei, os salmos e os profetas. Todo judeu passava a infância aprendendo isso. Alguns podem aprender mais, outros podem aprender menos, alguns podem continuar o estudo mais, outros menos, mas nenhum deles é ignorante a respeito das promessas de Deus no Antigo Testamento. Nenhum. É tanto que a gente vai ver que, assim como Jesus teve dificuldade com os fariseus, ele também teve com os seus apóstolos. Com Pedro, né, principalmente. Porque o que eles achavam? Jesus viria como um rei Davi para destruir os inimigos. Eles sabiam as promessas, mas não conseguiam interpretar ainda da maneira certa. Então eles não eram ignorantes. Só com isso aí matou o argumento já. Eles eram pessoas simples, mas não eram pessoas ignorantes. Segundo ponto, os apóstolos, assim como os demais discípulos, foram ensinados e treinados diretamente por Jesus. Num seminário integral, gente. De dia, de noite e de madrugada. Todo o tempo. O Sermão do Monte, as parábolas, a explicação das parábolas, as santas ceias, os momentos de oração, os momentos no deserto. Tudo isso era Jesus ensinando os seus discípulos a serem discípulos do Mestre. Aqueles homens passaram ali 3, 4 anos aprendendo num seminário. Olha só, gente. 3, 4 anos, é quase uma graduação. De dia, de noite, de madrugada, dormindo com Jesus, acordando com Jesus, aprendendo o Evangelho diretamente do Mestre. Terceiro ponto, que fortifica esse segundo. Quando Judas traiu, morreu, e Matias foi escolhido para substituí-lo, qual era o critério que os apóstolos usavam? Que o homem, a ser o novo apóstolo, precisava ter estado com Jesus e com seus discípulos desde o momento do batismo de João Batista, né? João Batista batizou a Cristo, até a ascensão de Cristo. Ou seja, ele precisava estar perto, aprendendo, desde o batismo até a ascensão, senão ele não estaria apto a ser um apóstolo. Poderia ser qualquer um, gente? Não. Porque aqui Jesus não está mais entre eles, não tem mais como aprender do Mestre. Então não pode ser uma pessoa que Jesus ainda vai ensinar. Precisa ser um homem que aprendeu diretamente com o Mestre todo esse tempo, todos esses anos com ele. O conhecimento para ser um apóstolo e discípulo de Jesus importa. Esse texto está lá em Atos, capítulo 1, versículo 21 ao 26, quando existe um critério de seleção, como se fosse um vestibular, né? Matias foi o escolhido, porque tinha conhecimento e experiência prática daquilo que Jesus passou a sua vida ministerial ensinando, né? Então, a gente percebe, gente, que os apóstolos eram homens simples, eram homens humildes, mas não ignorantes, e aprenderam muito com Jesus. Eles tinham um certo conhecimento. Depois daqueles 3 anos com Cristo, eles já tinham um conhecimento muito superior, porque quem está com Jesus não continua com a mente da mesma forma, aprende, gente. Se você está há 10 anos na igreja e não tem aprendido nada sobre Jesus, você tem que ver se realmente você se converteu e está buscando a Cristo. Porque quem passa um tempo com Jesus, aprende sobre a riqueza do conhecimento de Cristo. Os apóstolos fizeram isso. Eles não permaneceram mesmos, assim como nós também somos chamados a não permanecermos os mesmos. Segundo argumento, gente, é que os maiores inimigos de Cristo eram aqueles que tinham mais conhecimento. É o contrário do primeiro, né? Jesus escolheu aqueles que não tinham muito conhecimento e os seus inimigos, principalmente os fariseus, os mestres da lei, né? O pessoal do Sinédrio, eram seus maiores inimigos. Vamos lá, né? Como é que a gente derruba esse argumento? Aqui nós temos de novo uma meia-verdade. Realmente, aqueles que tinham uma posição social, um conhecimento maior, eles eram os grandes inimigos de Jesus, né? Mas vamos ver por quê, gente. O fariseu, ele tinha um grande conhecimento. E ele se apegava a esse conhecimento como a sua esperança, como a base daquilo que o levaria para a eternidade, ao cumprimento da lei. Ele conhecia a lei, mas em vez de ver que a lei apontava para um Salvador, criam na própria lei como salvação. Tinha um zelo que era um zelo morto, porque achava que aquelas boas obras ali, aquele cumprimento da lei, poderia salvá-los, né? E impunham isso aos outros.
Aqui está o erro do fariseu. O coração não regenerado, não salvo, que se apega não a Cristo, mas à lei, né? Mas às palavras, só palavras, sem Jesus. Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração dos fariseus vinham as blasfêmias, né? Vinham os falsos testemunhos, maus pensamentos. Então, o problema humano, gente, sempre vai ser o coração enganoso e orgulhoso. Porque o homem, gente, ele está sempre procurando algo próprio para se agarrar e ter como esperança. O que você sabe de fazer de melhor é aquilo que você vai se agarrar. Se é a sua mente, se é o seu conhecimento, é nisso que você vai se agarrar. Se é o seu corpo atlético, se é o seu bom desempenho no esporte, é nisso que você vai se agarrar. Se é no seu papo, na sua lábia, é nisso que você vai se agarrar. Se é no seu ajuda social, que você é bonzinho, bonitinho, é nisso que você vai se agarrar. Em alguma coisa. E naquela coisa que você faz de melhor, é aquilo que você vai se agarrar para ser a sua esperança. É isso que os fariseus faziam. Segundo ponto, gente. E esse aqui derruba os dois argumentos que eu já disse de uma vez só. Quem foi o maior dos apóstolos? Hein? Paulo. Paulo era o que, gente? Fariseu. Paulo era um homem de conhecimento inigualável, tanto da escritura, como da filosofia, da cultura grega, e além disso era poliglota. Era um homem que tinha uma mente incomparável, gente. Incomparável. E foi chamado por Jesus para ser apóstolo. E foi o maior dos apóstolos. O maior dos apóstolos era aquele que tem o maior conhecimento entre eles. Não que isso foi o critério. Paulo só vai ser o maior porque tem mais conhecimento. Mas derruba o nosso argumento de que Paulo não poderia ser apóstolo porque tem muito conhecimento, como os fariseus. E, gente, se a gente pensar rapidamente, a gente vai ver que quando Paulo se converteu, ele não esqueceu aquilo que ele sabia. Não foi assim, Paulo é super inteligente, se converteu, esqueceu, ficou burro. Não, né, gente? Esqueceu da lei, esqueceu das línguas que ele fala, esqueceu da cultura que ele conhece. De jeito nenhum. Qual foi a diferença? Agora, ele usava o conhecimento não mais para perseguir a Cristo, mas para anunciar o nome de Jesus. A gente vê isso no Areópago, quando ele discute com os filósofos epicureus e estoicos, que ele usa de filosofia, usa da cultura grega para anunciar o Evangelho de Cristo. Falando ali na língua e na cultura daquelas pessoas. Paulo era um homem de uma mente incomparável e foi chamado para ser apóstolo. Quando ele fala, gente, em Filipenses 3, que considera perda tudo aquilo que ele era, ele não está falando aqui só o conhecimento, mas a posição social que ele tinha pelo conhecimento, como perseguidor fariseu da igreja. Ele vai dizendo em Romanos 11 que quão sondáveis são os caminhos de Deus, inescrutáveis são e as riquezas do conhecimento da sua glória e da sua pessoa. Né? Então ele não despreza o conhecimento. Paulo continuou inteligente e continuou servindo a Cristo. Né? Paulo, depois de convertido, gente, ele não se tornou ignorante, ele se tornou simples, humilde. O nosso chamado é um chamado de humildade, não de anti-intelectualidade. Amém, gente? Nós não podemos ir por essa mentira. Outra conclusão, gente, para a gente já ir acabando aqui, é que o cristianismo se baseia em vida, não em doutrina. Essa aqui é mais pesada e com certeza, acho que muitos de vocês já ouviram isso. Também uma meia verdade, né? O que a galera diz? Que o evangelho é vida, ele é dinâmico, ele muda, né? Ele é alegria, né? Mas a lei, o estudo, ele é mais calmo, é morto, é frio, o evangelho é fogo, é consumidor, né? É alegre, renovador, jovial, empolgante. Mas o estudo é sentar para estudar sozinho, é paia. Mas isso já começa da nossa mente, desculpa a palavra, vagabunda do colégio, né? Não querer estudar, achar que é paia.
A gente traz isso para o cristianismo também, que é chato, que a Bíblia é chata, mas o evangelho é alegria, tal, ficar na igreja pulando é alegria, o evangelho é estar por aí brincando nos retiros, tal, jogando bola, mas quando a gente vem para cá para ler a Bíblia, aí a galera tá dormindo, aí a galera tá paia, é chato. Vai rachar meio-dia no sol, nem reclamam, mas aqui dentro tá quente pra caramba, tem que ficar lá fora e tal, é chato. Então a gente trata isso como morte, né? Como se a letra fosse morta, como se a Bíblia não tivesse vida assim e tal. Mas o cristianismo do oba-oba, da brincadeira, esse aí que é o evangelho, né? As duas coisas são, gente, né? A gente se diverte também, a gente precisa estudar a palavra. Qual é o principal versículo para defender essa ideia, gente? 2 Coríntios 3:6, que diz assim, ó: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E aqui todo mundo conhece, ó, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha aí, mas o Espírito, a experiência espiritual, né? As visões e tal, êxtase, esse daí vivifica. Isso daí que é a vida, né? Defendem aqueles que creem nisso. Gente, esse é um problema que não existiria. Essa má interpretação não existiria se a gente se dedicasse 10% a mais para estudar a Bíblia. Esse aqui é o velho erro que o seu pastor fala direto do texto fora do contexto. De quando você lê só um versículo e não lê os dois antecessores. Vamos abrir, gente, em 2 Coríntios 3:6, que esse texto é importante para a gente explicar. Bem, todo mundo achou? O pessoal achou mais rápido que eu, ó. É porque está marcado aqui já, meu Deus. Vamos lá, gente, ó. A minha diz assim, ó: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Né? Esse é o versículo 6. Eu vou ler desde o 1 agora, certo? 3:1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. E começa a prestar atenção aí, ó. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um rápido olhar nesse versículo, a gente vai mostrar duas coisas. Qual é a letra que mata, gente? É a letra que está escrita sobre as tábuas de pedra, do versículo 3. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne. Paulo aqui está falando daquela lei, da promessa de Jeremias 31:33, que diz que Deus iria imprimir a sua lei nos corações humanos. Aqui ele está falando daquela lei que está só sobre a pedra, ou só sobre as páginas, que não entrou no coração, que não tem aplicação, que não foi regenerado no coração, que Cristo não ainda foi conhecido. E aí no versículo 5 ele completa, dizendo assim: por nossos próprios méritos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, mas pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então a letra que mata é aquela que está só sobre a pedra e que o homem pensa ser capaz de pensar e praticá-la por si mesmo. Essa
é a letra que mata, mas quando o Espírito imprime no coração, quando o Espírito regenera o coração, como fez com Paulo, aquela lei que outrora era de morte, como Paulo aspirava à morte, agora é de vida e de evangelho, de anunciar o nome de Jesus. De novo a gente vai ver que a diferença aqui não é a falta do conhecimento, mas a falta do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Por isso é a letra que mata, mas o Espírito dá vida a essa própria lei. Vou ler uma citação, gente, de João Calvino, século XVI, para mostrar que esse já era um problema naquela época. Tem aí para vocês lerem junto comigo. Ele diz assim, quanto ao fato de nos criticarem por apegar-nos demais à letra que mata, nisto mostram que não poderão escapar do castigo de Deus por desprezarem a Escritura. Porquanto está claro que nessa passagem Paulo combate os falsos mestres que, exaltando exageradamente a lei desvinculada de Cristo, faziam o povo afastar-se da graça do Novo Testamento, a qual o Senhor tinha feito essa promessa. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Jeremias 31, 33, gente, isso aqui, né? Aquele verso que eu falei. Vê-se, pois, que a lei de Deus é letra morta e mata os que a seguem, quando está desvinculada da graça de Cristo, e somente soa nos ouvidos, mas não toca o coração. Mas se o Espírito a imprime de fato na sede da vontade, e se ele nos comunica Jesus Cristo, a Escritura é de fato a palavra da vida, converte as almas e dá sabedoria aos simples. Já era um argumento utilizado naquela época que Calvino precisa se levantar como protestante, né? Tá? E contra. Preste atenção na promessa de Jeremias 31, 33, gente. Deus não promete acabar com a lei. Deus não promete que você vai esquecer os 10 mandamentos, a lei de Moisés moral. Ele promete mais, ele promete que ele vai imprimir essa lei no nosso coração. Às vezes a gente despreza o Antigo Testamento, despreza a lei como se ela não tivesse mais uso, mas tem, gente. E além de uso, Deus imprimiu a lei dele no seu povo. Como é que a gente quer afastar a nossa mente daquilo que era para estar imprimido no coração? Não faz sentido. A letra que mata é aquela que está só sobre a pedra ou sobre o livro, mas que não foi recebida pelo coração através do Espírito Santo. Hebreus 4,12 diz que a palavra é viva, gente, e eficaz. Aquela que separa a nossa existência no meio, né? Que vai até o mais fundo do nosso ser. Então, gente, esses argumentos, se nós pararmos biblicamente para estudar e pensar, não são verdades. Podem ser meias verdades, mas continuam sendo mentiras. Estratégia de Satanás para escravizar e empobrecer a mente do cristão. Porque uma igreja, gente, que não tem um fundamento doutrinário, que não pensa, que não consegue racionalizar, que as ovelhas sentadas nos bancos não conseguem pensar o próprio evangelho, é uma igreja morta, gente, porque não flui vida de lá. A palavra de Deus é viva, a nossa boa obra não é viva, a comida que a gente dá não é viva, o nosso ritualismo não é vivo, né? Isso de experiência fora da palavra não é viva. A palavra de Deus é viva, e quando eu não tenho algo a oferecer que é da palavra de Deus, eu não tenho nada de vida a oferecer. Por isso que Satanás está trabalhando tanto, para que a gente pare de pensar, pare de usar a racionalidade, pare de usar o intelecto, né? Mas a gente acabou de ver que isso não funciona para nós crentes de verdade em Jesus. Então, gente, rapidamente, qual deve ser a nossa atitude? Nós concluímos o quê? Que o estudo doutrinário, intelectual, não são maléficos, nem potencializadores do pecado ou do afastamento de Deus. Pelo contrário, nós estamos nos aproximando de Deus mais ainda, da sua visão gloriosa quando nós estudamos, né? A gente concluiu que o problema está no coração pecador, mas um coração salvo e regenerado não se apega ao seu conhecimento, mas coloca o seu conhecimento como vindo do Senhor e glorifica ao Senhor. Foi assim com Paulo, nosso principal exemplo. Então, no começo dessa palestra, gente, eu usei o John Stott naquele livro, Crer Também é Pensar, né? Ele fez o diagnóstico, e como ele fez o diagnóstico, eu vou dar também o espaço aqui para ele fazer a conclusão daquilo que ele acha, né? Que nós devemos fazer.
para ele, gente, o conhecimento precisa nos levar a 4 caminhos: maior e melhor adoração, fé, maior santidade e amor a Deus e pelo próximo. Ele diz assim, na última página do livro: o conhecimento é indispensável à vida e ao serviço cristão. Se não usamos a mente que Deus nos deu, condenamos-nos à superficialidade espiritual, impedindo-nos de alcançar muitas das riquezas da graça de Deus. Ao mesmo tempo, o conhecimento nos é dado para ser usado, para nos levar a cultuar melhor a Deus, nos conduzir a uma fé maior, a uma santidade mais profunda e a um melhor serviço. As 4 coisas aí que o conhecimento deveria fazer para a gente. Se o seu conhecimento torna só mais sábio de livros, está morto também, não está sendo usado pelo Espírito Santo. Não é de menos conhecimento que precisamos, mas sim de mais conhecimento, desde que o apliquemos em nossas vidas, né? Em nossa vida. Amém, gente? E a última coisa aqui, eu vou citar o John Piper, porque eu não posso sair daqui sem citar o John Piper, meu autor preferido, né? A gente sabe que nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem a mesma capacidade. Eu, por exemplo, sou um cara que eu não tenho memória, gente. Eu estudo uma coisa, no outro dia eu esqueço. Eu tenho uns amigos que não esquecem nunca. Eu queria ter a mente que eles têm, mas não foi a mente que Deus me deu. Muita gente tem dificuldade para ler, tem que ler mais devagar, então nem todos vão ter o mesmo conhecimento. Nem todos absorvem o mesmo tanto de informações, né? Nem todos conseguem falar na frente dos outros. Nem todos são chamados para servir da mesma maneira, né? Ou pensar da mesma maneira. Chamados para pensar, mas não igual, né? A diversidade no corpo de Jesus. E o John Piper, gente, ele encerra o livro dele chamado Pense. É um livro que eu esqueci de trazer, porque eu ia indicar para vocês. Vou mostrar aqui, né? Mas o nome do livro é Pense, do John Piper, certo? Um livro laranjazinho, muito bom sobre isso. No final do último capítulo, ele vai dizer assim, ele vai dar conselhos para quem é um grande pensador, ama pensar, racionalizar, e para quem não é tanto, para quem não tem tanto tempo para isso, e nem tanta capacidade assim, né, como alguns têm, alguns são excepcionais. Então ele diz assim, ó, aos que não se dedicarão a pensar profundamente, ele né, como é que eu posso dizer, aconselha que sejam gratos pelos aqueles que pensam, respeitem o que pensa, orem por eles, e sempre leiam a Bíblia com prazer. Estudem com prazer, né? Não com, meu Deus, é chato. E aos pensadores, aqueles que vão se dedicar, aqueles que são mais capazes, Piper recomenda que pensem para a glória de Deus, tornem-se pequeninos, humildade em primeiro lugar, desfrutem da palavra como ouro e mel, não só como conhecimento, e pensem por causa do amor a Deus e ao próximo. Ele termina assim o livro: todos os ramos de aprendizado existem para servir ao propósito de conhecer a Deus, amá-lo e amar aos homens, por meio de Jesus. E visto que amar os homens significa ajudá-los a ver a Deus e gozá-lo em Cristo para sempre, é profundamente correto dizer que todo pensar, todo aprendizado, toda educação, toda pesquisa existem por causa de conhecer a Deus, amá-lo e mostrá-lo. Não rejeitemos, gente, qualquer tipo de conhecimento, principalmente aquele da palavra. Jesus, quando comissionou a igreja, gente, ele falou o seguinte, tem um versículo aí, né? Aqui a gente vai acabar com a palavra de Jesus, que é a palavra final, né? Não é de nenhum desses autores aqui que eu citei, nem a minha. A de Cristo é a palavra. Olha o que ele fala, gente, na grande comissão: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esses argumentos aqui, gente, tudo isso aqui que foi dito, para a gente fugir de uma cultura evangélica sincrética, ou seja, que mistura o ritualismo católico, o assistencialismo, o experiencialismo, para a gente fugir dessa antítese, né, dessa contradição entre doutrina e vida, doutrina e fato, para a gente estudar mesmo para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a salvação dos perdidos. Tudo isso, gente, que a gente viu aqui, está debaixo da palavra autoritativa de Jesus, quando ele diz: ensinem e guardem. Não é um mandamento de nenhum teólogo, não é um mandamento de nenhum pastor, muito menos o meu,
É um mandamento autoritativo de Jesus para a sua igreja. Ensinem e guardem. Mandamento de Jesus. Não deve ser desprezado de jeito nenhum. Amém, gente? Queria ler um texto da Bíblia, todo mundo em pé para a gente acabar. Certo? Está lá em Provérbios, capítulo 2. Vamos reverenciar aquilo que a palavra diz para encerrar aqui, certo? Provérbios capítulo 2, do 1, versículo 1 até o 10. Aí quando eu leio, a gente ora e vamos começar a pensar daqui para frente melhor no nosso próprio pensamento. Então aí, gente, todo mundo, versículo 1. Olha o que a Bíblia vai dizer, né? Provérbios, livro da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. E olha aí, ó, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento, gente, olha que maravilhoso, o conhecimento será agradável à sua alma. Vamos orar, gente. Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento revelado na Escritura e só na Escritura que o Senhor nos deu. E muito obrigado pelo santo professor que é o Espírito Santo, Senhor, que tem nos ensinado todo dia a Tua revelação, Jesus, a Tua salvação e a Tua vontade. Deus, que o Senhor nos ajude a pensar mais a nossa fé, a pensar mais na Escritura, a pensar mais na verdade sobre quem o Senhor é, e que isso, Senhor, nos leve, com a Tua ajuda, Senhor, a amar mais a Deus, a amar mais ao próximo, compartilhar esse conhecimento com os outros, Senhor, servir melhor, cultuar melhor, Senhor, para que a gente tenha uma fé, Deus, também viva em relação àquilo que é da Tua palavra, Senhor. Só ela é viva e eficaz. Que o Senhor nos ajude nisso. E Deus nos protege desse pensamento infernal, Senhor, e diabólico, de que nossas mentes não precisam mais estudar, nem conhecer a Bíblia, nem conhecer mais as doutrinas bíblicas, Senhor. A Tua palavra, ela é vida, Senhor, quando está imprimida nos nossos corações. Se o Senhor não fez isso com alguém aqui, que o Senhor faça, Senhor, com o Teu Espírito Santo. É que a gente te ora, Deus, para que a gente possa viver, Senhor, só pela fé, só pela graça, só em Jesus, só na Escritura e só para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.